E aí, galera, então agora vamos responder 10 questões de GO com temas frequentes, temas que caem bastante na prova de residência e que é muito importante a gente discutir e aprender direitinho para não errar esse tipo de questão. Então, vamos lá? Então, pessoal, eu trouxe aqui para a gente começar essa questão da Santa Casa de Misericórdia. Não se assusta com o enunciado é grande, mas é fácil da gente entender e eu destaquei aí para vocês os pontos-chave para que a gente consiga discutir ela bem, tá? Então, caiu em 2022 na Santa Casa de Misericórdia uma secundigesta, tá? Então, é a segunda gestação e um parto normal anterior. Atualmente, essa paciente tem 36 semanas e 2 dias de idade gestacional, tá? Então, a idade gestacional dela, 36 semanas e 2 dias. Deu entrada no pronto atendimento com queixa de sangramento vaginal de grande quantidade a 40 minutos. Refere que a hemorragia ocorreu do nada, tendo início após um acesso de tosse. Então, tossiu, começou ali a sangrar. Nega dor abdominal, fez 6 consultas do pré-natal, todos os exames normais, sem antecedentes. Como é que era o exame físico? Ela estava levemente descorada, uma pressão de 9/5 e uma frequência cardíaca ali no limite superior da normalidade, uma altura do fundo uterino compatível com a idade gestacional, sem dinâmica uterina, ou seja, a nossa paciente não tinha um trabalho de parto prematuro, tá? Não era trabalho de parto prematuro. O tônus uterino era normal. Então, essa informação aqui, ela é fundamental. Tônus uterino normal. E olha aqui, ó, uma bradicardia fetal. Lembra que bradicardia fetal a gente define se o BCF for abaixo de 110 batimentos por minuto. O especular mostrando grande quantidade de coágulos na vagina e sangramento ativo pelo orifício cervical externo. Foi indicada uma cesariana de emergência para essa paciente e após o parto a gente teve essa imagem placentária que está aí na figura. Com base nesse caso, a sinal alternativa que apresenta o diagnóstico do sangramento da segunda metade. Então, pessoal, ó, de cara aqui, para ficar fácil, se a paciente não está em trabalho de parto, a gente vai descartar como alternativa dessa questão a avulsão do colo uterino. Por quê? A avulsão, ou seja, uma laceração do colo uterino, ela só ocorre durante o trabalho de parto, tá? Então, se você está durante o trabalho de parto, o bebê está passando e por qualquer motivo que seja, houve uma laceração do colo uterino, pode sangrar. Mas aqui a nossa paciente nem estava em trabalho de parto, então a gente não vai pensar nisso como causa do sangramento dela. E aí, quando a gente exclui lá a avulsão do colo uterino, o que é que fica para a gente de possibilidade aqui? Ficam para a gente de possibilidade os sangramentos da segunda metade da gestação. Nossa paciente tinha 36 semanas, então a gente está dentro da síndrome do sangramento da segunda metade da gestação. Como é que a gente vai pensar numa placenta prévia? Placenta prévia, a gente vai pensar com aquele sangramento indolor, tá? Que não causa repercussão fetal, que é repetitivo, que é progressivo, beleza? E que não tem hipertonia associada, tá? Então, a placenta prévia, ele poderia até ser um diagnóstico aqui pela clínica da paciente, mas tem repercussão fetal. Então, se tem repercussão fetal, é pouco provável que se trate realmente de uma placenta prévia. Então, a dica aqui para vocês é pensar no sangramento indolor e sem alteração fetal, tá? Não muda o BCF. Beleza. Segundo lugar, a gente tem o descolamento prematuro de placenta. Descolamento prematuro é quando a placenta descola abruptamente do seu leito antes do que ela deveria. A placenta só deve descolar depois do parto. Então, se durante a gestação, depois de 20 semanas, essa paciente descola, eu tenho um descolamento prematuro de placenta. O DPP, pessoal, está muito associado com pacientes hipertensas. Não é obrigatório, mas está muito associado. Então, em geral, as questões trazem ali uma paciente com hipertensão, quando querem que a gente lembre de um DPP, ou nas pacientes que não são hipertensas, elas costumam também a falar da cocaína. Então, a cocaína é uma causa também importante de DPP, tá? E o que é que vai chamar a atenção para a gente do DPP? A paciente tem dor, tem hipertonia e tem repercussão fetal. A gente tem isso no nosso enunciado? Não, não temos. Então, aqui o DPP também não é uma boa alternativa para a gente. Tá? Então, lembra, dica do DPP é dor, hipertonia e alteração da frequência cardíaca fetal. Tá? Esses são os 3 achados mais frequentes de virem na prova.
Rotura uterina. Pessoal, a rotura uterina, mais classicamente, ela ocorre durante o trabalho de parto. Então, por si só, isso já diminui muito a chance da paciente romper o útero. Pode romper fora do parto? Até pode, mas é muito raro, tá? Então, qual é a clínica? Geralmente é um paciente que tem cesarianas prévias ou outras cicatrizes prévias no útero, está em trabalho de parto, geralmente é um trabalho de parto distóxico, então é um feto macrossômico, ou seja, tem algum fator ali que dificulta esse trabalho de parto. E aí, nesse útero com a cicatriz que está predisposto a romper, acaba tendo a rotura. Como é que a gente vai lembrar da clínica da rotura? É uma paciente que está agitada, que está com dor, de repente começa a sangrar e a dor passa. A dor passa por quê? Porque o útero rompeu. Parou de contrair, parou de ter dor. E aí, quando o útero rompe, a apresentação fetal sobe. Então, você tocava ela ali no canal do parto, agora você não toca mais. Por quê? Porque ela caiu dentro da cavidade abdominal. E aí, se você palpar a barriga dessa paciente, fica bem nítido as partes fetais, porque ele já não está mais dentro do útero, está dentro da barriga da mãe. Então, é assim que a gente vai pensar na rotura uterina. Então, sobrou para a gente a rotura da vasa prévia como diagnóstico aqui. E por que a gente tem que pensar aqui na rotura da vasa prévia? Pessoal, tipicamente, o cordão umbilical ele tem que se inserir no centro do disco placentário. E aí, quando ele está inserido no centro, tá, os vasos, que estão dentro do cordão, eles são envoltos pelo material gelatinoso chamado geleia de Wharton. Isso protege esses vasos de acidentes durante a gestação. Quando o cordão se insere na periferia do disco placentário, como a gente tem aqui na figura, uma parte dos vasos umbilicais eles vão correr aqui, ó, pelas membranas fetais. E essa parte dos vasos, ela não é protegida pela geleia de Wharton. Então, se um desses vasos rompe, esse sangue é de origem fetal. Então, na vasa prévia, a gente tem um único sangramento da segunda metade, cujo sangue é de origem fetal. Por isso que é tão grave. Aqui nessa questão, provavelmente rompeu um vasinho pequeno, deu tempo da paciente ser resolvida. Mas, em geral, não dá tempo, porque rapidamente o feto exanguina, tá? Então, rotura de vasa prévia. Qual é a dica para lembrar da rotura de vasa prévia? Sangramento após a rotura da bolsa amniótica. Então, o que provavelmente aconteceu com essa paciente é durante esse excesso de tosse, a bolsa rompeu, junto com aquele líquido veio um sangue de um desses vasos, por isso que deu a impressão que era só sangue. Provavelmente ela teve uma rotura da vasa prévia e por isso que a resposta aqui é a alternativa D. Fica mais um detalhe aqui. Existe também a rotura do seio marginal, que é um quadro muito parecido com o quadro da placenta prévia, mas o ultrassom não mostra a placenta prévia. Então, a gente diz que a rotura do seio marginal é uma placenta prévia sem placenta prévia. Tá bom? E aí, vamos ver essa questão aqui do Einstein, 2022. Questão sobre contracepção. Pessoal, nessa questão, eles dizem assim, ó, uma primípara, então foi o primeiro parto dessa paciente. Puérpera, teve um parto vaginal há 1 semana e quer fazer um método contraceptivo. Ela está em aleitamento materno. O método contraceptivo que deve ser prescrito para ela é... Pessoal, as questões com anticoncepção em puérperas são muito, muito frequentes. Dentro do tema contraindicações aos contraceptivos, é um dos que é mais cobrado. Tá? Então, a gente precisa dominar esse assunto. Principalmente nesse grupo aqui, ó, as pacientes que estão amamentando, tá? Então, para ficar bem simples, bem fácil de entender, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? A gente vai pensar primeiro nos anticoncepcionais combinados, tá? Então, vamos pensar logo nos anticoncepcionais combinados. Quando eu falo de anticoncepcional combinado, eu estou falando da pílula combinada, eu estou falando do injetável mensal, que é um combinado, eu estou falando do anel, eu estou falando do adesivo. Todos esses são métodos combinados, beleza? Os métodos combinados, a gente só pode utilizar em pacientes que amamentam 6 meses após o parto, tá? Então, aprenda métodos combinados para pacientes que amamentam 6 meses, beleza? Em segundo lugar, a gente tem o acetato de medroxprogesterona de depósito, que é um injetável trimestral. Por que eu separei ele aqui? Ele é um método só de progesterona, mas por ser de depósito, essa molécula ela tem efeitos colaterais que lembram um pouco os efeitos colaterais dos combinados, beleza? É uma questão farmacológica.
Então, essa droga aqui, a gente, para poder utilizar ela no puerpério, em pacientes que amamentam, a gente tem que esperar aí 6 semanas, tá? Então, dos métodos de progesterona, é o único que tem essa restrição. Por isso que é importante a gente conhecer. E por fim, DIU. Pessoal, DIU no pós-parto. DIU no pós-parto, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o DIU ou você faz nas primeiras 48 horas, ou você faz após 4 semanas. Então, o DIU, ele não pode ser feito, tá? Ele não pode ser feito entre 48 horas e 4 semanas pós-parto. Tá bom? Então, pessoal, o DIU independe da amamentação, tá? Vale para quem amamenta e para quem não amamenta. Beleza? Tranquilo. Minha gente, os combinados, se a paciente não amamentar, a gente precisa esperar ali, ó, 21 dias, ou seja, 3 semanas, para poder fazer, só pelo risco trombogênico do puerpério mesmo, tá bom? Então, minha gente, vejam só. Aqui vocês têm um resumo do que vocês precisam saber para acertar as questões de puerpério e anticoncepção. Fácil assim. Então, basta que agora a gente faça ali o joguinho para calcular o que a gente vai fazer para essa paciente. Então, vamos lá, ó. DIU, independente do DIU ser hormonal ou não. Não pode entre 48 horas e 4 semanas. A nossa paciente tem 1 semana de puerpério, então ela não pode fazer DIU. Tá fora o DIU, qualquer um deles que seja. Beleza? Tranquilo. Pessoal, o injetável mensal é um método combinado. Se a paciente amamenta, eu tenho que esperar 6 meses. Então, ele também não pode ser feito. Sobrou para a gente quem? Sobrou para a gente o implante subdérmico, que é um método só de progesterona. Então, as pílulas só de progesterona e o implante subdérmico, elas já podem ser usados desde o primeiro dia pós-parto. Não tem nenhum tipo de restrição. Então, na dúvida, minha gente, vai prescrever o que para sua puérpera? Um método só de progesterona, tá? Não vai interferir na amamentação. A única ressalva que a gente tem que fazer é o acetato de medroxprogesterona. Por isso que aqui é a letra B, tá bom? Vamos agora ver essa questão do SUS São Paulo, que é uma questão sobre terapia de reposição hormonal. Questão típica desse assunto em prova de residência, tá? Para a gente resolver esse tipo de questão, a gente vai resolver esse tipo de questão com 4 perguntas, tá? Você, quando estiver fazendo essa questão, você responde 4 perguntas, tá? Qual é a primeira pergunta que você vai responder? É se a sua paciente tem indicação de terapia de reposição hormonal. Atualmente, a gente tem 4 grandes indicações de terapia hormonal. Só que a primeira delas é a que mais cai em prova, tá? Qual é? São os sintomas vasomotores, ou seja, os fogachos, que interferem ali na qualidade de vida da paciente. Então, se a minha paciente tem sintomas vasomotores, está indicada a TH dela. Quais são as outras 3 indicações? A síndrome urogenital da menopausa, onde a paciente tem só sintomas vulvovaginais e ou urinários. Então, ela pode ter ali uma incontinência urinária, ela pode ter ali um ressecamento vaginal, dispareunia, tá? Prurido, são sintomas locais, beleza? Aqui a gente faz a terapia só local. Se o sintoma for exclusivamente local, a terapia é só vaginal. Prevenção de perda de massa óssea ou nas pacientes que fizeram a menopausa prematura, com menos do que 40 anos. Então, é esse grupo aqui que precisa de TH, tá? O que vai mais aparecer na sua prova são os sintomas vasomotores, beleza? Então, respondemos a minha primeira pergunta, essa paciente tem indicação de TH. Vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta é se a paciente está ou não está na janela de oportunidade. A janela de oportunidade, minha gente, a paciente tem que ter menos do que 60 anos e menos de 10 anos de menopausa. Então, essa paciente tem menos de 60 anos e tem menos de 10 anos de menopausa. Então, ela está dentro da janela de oportunidade. Então, eu posso fazer a minha terapia hormonal. Terceira pergunta que a gente precisa responder para resolver nossas questões. É se a paciente tem alguma contraindicação a TH. Pessoal, o que é que costuma cair de contraindicação, tá? Que a gente não pode esquecer de forma nenhuma? A doença mamária. Então, se a nossa paciente tem câncer de mama, história de câncer de mama pessoal, está contraindicada a TH dela. É o que mais vai aparecer
na sua prova. Os outros cânceres hormônio dependentes, como câncer de endométrio, por exemplo, sangramento de causa inexplicada, as pacientes com doença hepática ativa, as pacientes com porfiria, as pacientes com meningioma, são algumas das outras situações que também contraindicam a TH dessas pacientes, beleza? Então, se vocês lerem o enunciado, vocês vão ver que não tem nenhuma contraindicação a TH nesse enunciado. Professor, e a hipertensão dela contraindica? A dislipidemia dela contraindica? Não, tá? Não contraindica. Aqui a gente vai ter um aumento do risco cardiovascular por causa dessas outras comorbidades e a gente vai ajustar nossa TH a isso, mas não contraindica, beleza? Quarta pergunta que a gente tem que responder. A quarta pergunta é se a paciente tem útero, tá? Ou se ela tem passado de endometriose na história clínica dela. Se ela tiver útero ou se ela tiver passado de endometriose na história clínica dela, você vai ter que acrescentar à sua TH uma progesterona, tá? Essa progesterona vai proteger o endométrio dessa paciente contra a hiperplasia endometrial causada pelo estrogênio ou a reativação dos focos de endometriose, tá? Então, quando você olha aqui na nossa questão, vocês observam que quando ela fez o ultrassom transvaginal, que não é obrigatório para iniciar TH, mas foi feito, ela tinha eco endometrial. Então, se ela tinha eco endometrial, ela tem útero, tá? Então, se nossa paciente tem útero, eu já sei que o esquema dela vai precisar de progesterona, tá bom? Beleza. E aí, pessoal, o que é que a gente tem que saber aqui para a gente responder essa questão? É que a via parenteral da TH, ela tem menos estímulo à produção de fatores da coagulação, porque não tem a primeira passagem hepática. Então, para pacientes que têm fatores de risco cardiovascular, a via parenteral ela é melhor, tá? A via oral, por sua vez, ela melhora o perfil lipídico da paciente, ela diminui o LDL, diminui o colesterol total e aumenta o HDL. Então, isso é bom. A via parenteral, por sua vez, não mexe no perfil lipídico. Só que qual o problema da via oral? O problema da via oral é que aumenta o risco tromboembólico e aumenta os triglicerídeos. Então, paciente com hipertrigliceridemia não deve fazer TH por via oral, porque os triglicerídeos vão piorar muito, beleza? Então, agora a gente consegue responder facilmente essa questão. Então, letra A terapia com estrogênio é contraindicada devido à alteração mamária. Nossa paciente tem uma mama BIRADS 2, que é uma mama só com achados benignos. Então, ela não tem contraindicação nenhuma a nada. Ela teria que ter câncer, ou uma lesão precursora, ou uma história de câncer passada na vida dela. Não tem nada disso. B. O estrogênio por via transdérmica é uma boa opção. Porque é uma paciente hipertensa, é uma paciente dislipidêmica e que a via oral para essa paciente vai aumentar o risco tromboembólico e vai piorar os triglicerídeos. Então, assim, a via transdérmica, que é uma via parenteral, é muito boa para essa paciente. C. A administração de estrogênio pode elevar a pressão arterial, tanto por via oral quanto por via transdérmica. Acabei de dizer para vocês, o estrogênio por via transdérmica, ele não está associado a esses efeitos deletérios que tem por via oral pela ausência da primeira passagem hepática, tá? Então, aqui está falso. D. O estrogênio por via oral está associado ao aumento do colesterol total e do LDL. Vamos lembrar novamente, ó. O estrogênio por via oral, ele diminui o colesterol total, diminui o LDL e aumenta quem? O HDL e os triglicerídeos, tá? É isso que a gente precisa saber. E letra E. Na menopausa, a tendência é a redução dos níveis de LDL. Não, pessoal. Pela ausência do estrogênio natural que ocorre na menopausa, é mais comum que as pacientes pós-menopausadas ela tenham um perfil lipídico pior, mais heterogênico, tá? Então, é mais comum o aumento do LDL. Então, aqui a gente vai ficar como resposta a letra B. Então, se vocês lembrarem das 4 perguntinhas, vocês não erram as questões de TH, tá bom? E aí, saindo um pouco da ginecologia, vamos entrar aqui na obstetrícia, vamos ver essa questão da USP Ribeirão 2023. É uma questão que envolve partograma. Pessoal, não dá para ir para a prova de GO sem conhecer partograma, beleza? Não pode.
cai demais, cai com muita frequência, cai em praticamente todas as bancas. Então, tem que conhecer partograma, tá? Então, primigesta, 32 anos, 41 semanas, gestação de risco habitual, interna na fase ativa da dilatação. A recomendação atual é que o partograma só comece a ser registrado em fase ativa do trabalho de parto. Na admissão, apresentava sinais vitais, exame físico normal, altura uterino de 38 centímetros. Vitalidade fetal normal e tem o partograma abaixo. E ele pergunta qual é a conduta após a avaliação das 20 horas. Pessoal, a avaliação das 20 horas é a última aqui, beleza? Então, essa aqui é a avaliação que ele quer saber. Então, eu lembro para vocês que no partograma, a gente tem 3 distócias do primeiro período do parto. Qual é o primeiro período do parto? É aquele que vai da fase ativa, e atualmente a gente considera fase ativa a partir dos 5 centímetros ou mais, com contrações, ou seja, com dinâmica uterina presente. Isso é fase ativa. Então, do início da fase ativa até ela completar 10 centímetros. Esse é o primeiro período do parto. Dos 10 centímetros até nascer o feto, é o segundo período do parto. Então, quando vocês forem resolver uma questão do partograma, olha para o triângulozinho aqui, ó, que indica a dilatação. Se esse triângulo já estiver lá em cima, no 10, essa paciente já está no segundo período do parto. Caso contrário, ela está no primeiro. Então, no primeiro período do parto, a gente tem 3 distócias possíveis. A gente tem o parto que é muito rápido, que é o parto taquitócito, onde aquele parto ocorre em menos do que 4 horas. Geralmente, as anotações estão aqui, ó, à esquerda da linha de alerta. É um parto que acontece muito rápido, tem risco de sofrimento fetal, laceração perineal grave, beleza? E aí a gente tem as distócias que mais caem, que são a fase ativa prolongada e a parada secundária da dilatação. Mas para ambas acontecerem, eu preciso estar fora do período expulsivo, ou seja, eu preciso estar no primeiro período do parto. Nessa questão, eu já tenho 10 centímetros. Se eu já tenho 10 centímetros, então eu já passei para o segundo período do parto, tá bom? Então, no segundo período do parto, a gente tem o período expulsivo prolongado e a parada secundária da descida. Eu digo que tem a parada secundária da descida quando eu tenho a mesma altura da apresentação com 1 hora ou mais de diferença, tá? Então, como é que eu vou ver a altura da apresentação? Vê aqui, ó, quando a paciente completou dilatação, ela estava aqui, ó, nesse plano. 1 hora depois, no segundo triângulo, ela já desceu mais 2 planos. Então, eu não tenho uma parada secundária da descida. O feto está descendo sim. E além de descendo, ele completou aqui, ó, a rotação interna. Aqui eu tinha um esquerdo anterior e aqui eu tenho um occipito púbico. Então, ele completou a rotação interna. Então, está descendo. Sobra para quem? Para a gente aqui saber se essa paciente tem ou não um período pélvico, um período expulsivo prolongado. Tá? Beleza. Pessoal, como é que eu vou dar esse diagnóstico? Vai depender se a minha paciente é primípara ou se a minha paciente é multípara, tá? Então, se a minha paciente for primípara e ela estiver sem analgesia, tá? Então, primípara sem analgesia, a literatura varia um pouco, mas elas dizem que essa paciente ela pode ter um período expulsivo aí de 2 a 3 horas. Enquanto que a paciente multípara sem analgesia de parto, o período expulsivo dela pode durar de 1 a 2 horas. Se ela estiver fazendo uso de analgesia, então com analgesia, a gente vai somar aqui mais 1 hora, tá? Então, nas primíparas, esse parto pode chegar aí a 4 horas de duração, e nas multíparas pode chegar aí a 3 horas de duração, esse período expulsivo, tá? Nossa paciente da questão, ela só tem 2 horas, tá? Então, se ela é uma primípara com 2 horas de período expulsivo, então, se a gente levar em consideração esse critério aqui, que foi o que a questão fez, a gente tem aí um trabalho de parto, né? Um período expulsivo completamente normal, tá? Então, a gente não tem indicação ainda de fazer nenhuma intervenção. Eu não tenho indicação de romper bolsa para tentar acelerar esse trabalho de parto.
Para eu fazer um parto instrumentalizado, né, um fórceps ou um vácuo extrator, eu preciso ter critérios de aplicabilidade. Então, eu tenho que ter essa paciente com bolsa rota, eu não tenho essa informação. Eu tenho que ter dilatação completa, ótimo, essa paciente tem. E, de preferência, essa paciente deve estar aí no finalzinho do canal de parto. Então, ali no plano mais 4, cabeça já visível na vulva, que é o que a gente chama de fórceps de alívio. Eu não tenho todas essas informações e, mais importante do que isso, eu não tenho ainda o critério de período expulsivo prolongado. Portanto, a gente não vai marcar aqui a letra B. Eu tenho espaço ainda para aguardar mais 1 hora de período expulsivo. Pessoal, o que é puxo? Puxo é aquela força que a mulher faz na hora do parto. O puxo ele deve ser espontâneo. Chega um determinado momento do período expulsivo, onde espontaneamente a paciente passa a fazer força. É fisiológico. Você não deve ficar pedindo para ela fazer força, que é o puxo dirigido. Tá? Isso não tem benefício e tem riscos para a paciente. Então, isso aqui não deve ser feito. Tá? Por isso que a nossa resposta aqui será a letra A. E aí vamos ver essa questão aqui da USP 23, questão interessantíssima sobre sífilis, tá? Então essa questão fala pra gente sobre Carla. Carla tem 13 semanas de gestação e iniciou o pré-natal com a equipe da saúde da família. E ela trouxe um teste rápido positivo para sífilis. Lembrem que o teste rápido é um teste treponêmico. Ele identifica antígenos treponêmicos, tá? Então, uma vez positivo, sempre positivo. Ele não vai negativar nunca. Mas eles são os primeiros a positivarem. Por isso que eles são úteis para a gente fazer o diagnóstico. Porque vai dizer se a paciente em algum momento já teve contato com treponema ou não. E o teste rápido você já faz ali na primeira consulta do pré-natal e já resolve a vida da sua paciente. Para eu confirmar o diagnóstico, eu preciso do segundo teste, um teste não treponêmico. Mas eu não devo atrasar a minha conduta à espera do segundo teste. Como essa paciente nega exames e nega tratamento prévio para sífilis, então provavelmente a gente está diante de um caso agudo de sífilis, beleza? E aí, o que foi feito? Essa enfermeira prescreveu para a paciente, ó, penicilina benzatina 2,4 milhões por 3 semanas. Por que ela fez essa opção? Porque a gente divide a sífilis em sífilis recente e sífilis tardia. Sífilis recente é a sífilis primária, a úlcera da sífilis, úlcera única, indolor e de fundo limpo. Sífilis secundária, as lesões cutâneas da sífilis, então a roséola sifilítica, madarose, alopecia em clareiras, são algumas lesões. E a sífilis latente, onde a paciente é assintomática e você só faz o diagnóstico pelo exame físico, mas isso tem menos do que 1 ano de duração. Essas 3 situações a gente chama de sífilis recente e a tratamento é dose única de penicilina. Aí, além disso, a gente tem a sífilis tardia. Dentro da sífilis tardia, eu tenho a sífilis latente tardia, quando a paciente tem mais do que 1 ano de evolução. A sífilis latente indeterminada, quando você não sabe a duração. E a sífilis terciária, onde a gente tem a sífilis cardiovascular e a neurosífilis, por exemplo. Ok? Então, essa nossa paciente é uma sífilis latente indeterminada, é o mais comum, tá? O paciente não sabe há quanto tempo tem sífilis, beleza? Então, a gente vai tratar ela com 3 semanas de duração no tratamento da sífilis tardia. Foi isso que foi feito. E a paciente tem 2 parcerias sexuais. Mateus é de quem ela está grávida. Só que com Mateus, ela não teve relação há 8 semanas. E Sandro, que é o atual namorado, com quem iniciou relações sexuais há 3 semanas. O teste rápido de sífilis de Mateus foi positivo. Então, Mateus tem sífilis. E o Sandro foi negativo, tá? Então, não confunda, presta muito bem atenção aqui. Sandro é o atual namorado. O atual namorado é negativo. Tem teste rápido negativo. O Mateus, que é o pai da criança, tem teste rápido positivo e ambos não têm história nenhuma de tratamento. Beleza? A questão vai querer saber como é que a gente vai conduzir e eu já vou discutir isso com vocês. Então, essa paciente fez o tratamento e passou a comparecer às consultas fazendo segmento com VDRL. E agora ela está com 35 semanas. Então, se passaram aí
né? Depois que essa paciente teve o diagnóstico, já se passaram aí 22 semanas de gestação. Praticamente aí 5 meses e meio de gestação, tá? Então, o primeiro VDRL, que foi com 13 semanas, tinha uma titulação de 1 para 64. E aí, 3 meses depois, né, 12 semanas depois aproximadamente, essa paciente já com 26 semanas repetiu o VDRL e foi 1 para 8. Pessoal, a gente espera a queda de pelo menos 2 titulações em 6 meses na sífilis recente ou 2 titulações em 12 meses na sífilis tardia. Como essa nossa paciente tem uma sífilis latente indeterminada, que é uma forma de sífilis tardia, eu teria aí 12 meses para cair 2 titulações. Mas em 3 já caíram aí mais do que isso. Né? 1 para 64, uma titulação para 32, 1 para 16 e 1 para 8. Então, já caíram aí 3 titulações em apenas 3 meses pós-tratamento. Então, a resposta excelente que essa paciente teve. Só que no terceiro VDRL dela, com 32 semanas, o VDRL subiu, tá? 1 para 32. Então, os critérios de retratamento que a gente tem para sífilis são a titulação se manter em platô ou ela subir pelo menos 2 titulações. Ou essa paciente recrudescer sinais e sintomas, tá? Então, isso são os nossos critérios de retratamento. Então, se essa paciente subiu aqui, ó, 2 titulações, tá? A gente tem um diagnóstico aí de recidiva da sífilis. A recidiva da sífilis mais comum é por reinfecção, tá? Então, a gente vai retratar essa paciente. Logicamente que aqui ela deveria ser submetida a uma punção licórica para descartar a neurosífilis, mas no Brasil é muito mais comum a reinfecção do que a neurosífilis. Por isso que a gente deve retratar essas pacientes, tá bom? Então vamos lá responder nossas questões. Primeiro a gente já respondeu. A gente vai retratar Carla, tá? Só que eu vou retratar Carla com quantas doses de penicilina? Eu vou retratar Carla com apenas uma. Porque pensa comigo, se ela tinha critério de tratamento completo, tá? Queda de 2 titulações em 3 meses, ela estava tratada da sífilis dela. E agora ela subiu. Então, ela fez provavelmente uma reinfecção. Então, é uma sífilis recente, tá? Então, eu não vou tratar ela com 3 doses. Não, eu vou tratar ela com apenas uma dose de penicilina, tá? Tratamento com 2 doses já existiu no passado, mas hoje em dia não existe mais, tá? Então, não marca 2 doses. Ou é uma ou são 3. Beleza? E aí, o que é que eu vou fazer com os parceiros dela, tá? Então, vejam só, pessoal. Matheus, ele vai ter que ser tratado, porque ele tem teste rápido positivo sem história anterior. Então, ele tem sífilis. Você vai ver com a história clínica dele, se ele não tem história nenhuma, é uma latente indeterminada, ele vai receber 3 doses. Então, Matheus vai receber 3 doses. Agora, Sandro é negativo, o teste rápido. E aí? Pessoal, mesmo os negativos recebem uma dose. Os parceiros negativos recebem uma dose. Por quê? Porque ele pode estar no período de incubação. Então, mesmo se for negativo, recebe uma dose de penicilina. Por isso ali que a nossa resposta vai ser a letra D. Então, questão excelente da USP, revisou tudo de sífilis numa questão só, tá?